nós estamos estudando sobre papéis. Nós estamos estudando primeiro sobre o papel da mulher, porque a Bíblia começa com a mulher antes de entrar no papel do homem. A gente já viu um pouco os porquês disso daí, a gente já estudou. Nós vimos também que o valor do homem e da mulher é exatamente o mesmo. Ninguém tem mais valor que ninguém. Não entrem nessa pira que a sociedade às vezes tenta colocar a gente, de que tem que ter disputa de sexo, um valer mais que o outro. Isso daí não ajuda muito na edificação da casa, tá? O que ajuda é a gente entender que cada um de nós tem um papel. Então, e que esse papel bem compreendido e bem trabalhado ajusta a casa. Uma coisa bem simples, tá? Então vimos que o valor é exatamente o mesmo, com papéis diferentes. Nós começamos a estudar o papel das mulheres e, de acordo com as Escrituras, o principal papel da mulher são pessoas. Mulher tem uma percepção de gente que marido não tem. Mulher consegue perceber questões de marido, de filhos, de pai, de mãe, que o homem nunca perceberia. Então, eu estou trabalhando em cima dessa linha. É importante a gente entender este princípio e, em cima disso daqui, nós vamos abrir os textos que existem, tá? Então, o primeiro texto que eu abri com vocês, eu já abri esse texto, é Gênesis capítulo 3, versículo 16. E disse o Senhor à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, o que houve ali nas Escrituras? Deus atrelou o papel da mulher a pessoas. O homem também tem por responsabilidade pessoas, mas de um jeito diferente. Homem provê e homem forma caráter. Vou explicar isso daqui umas 2, 3 semanas para vocês, que esse é o papel do homem. Então vamos lá. Depois desse texto, o próximo texto que vem é um salmo, que é um salmo escrito para o homem. Bom, se é escrito para o homem casado, o que tem a mulher a ver com isso? Ele faz uma citação para a mulher, lá no salmo. O versículo 3, lá desse salmo, diz assim: tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. E aí eu vou falar uma coisa que talvez eu apanhe depois, mas é uma coisa que a Bíblia está ensinando e que eu vejo muitas pessoas, muitas mulheres encontrarem, que é o prazer e a satisfação na casa, nas coisas próprias da casa. O que a Bíblia está tentando ensinar? Eu preciso ampliar. Não se forma pessoas se não for num ambiente tranquilo. Para pessoas serem formadas, o ambiente tem que ser tranquilo. Aquelas que são mães aqui, vocês já perceberam o seguinte: tem um período de crescimento do seu filho em que ele dorme bastante. Tem um período aí na criança, até os 12 anos, em que tem período em que a criança dorme mais que o normal. Às vezes dorme 10, 12 horas seguidas, durante alguns dias seguidos. Os especialistas dizem o seguinte, que o organismo da criança, a criança está crescendo. E como o metabolismo está muito acelerado, a criança precisa dormir um pouco mais. Entendam que até no natural, a criança precisa repousar para crescer. No emocional, funciona da mesma maneira. Se o ambiente não for tranquilo, a criança não cresce saudável. O único jeito de uma criança crescer saudável é se o pai e a mãe produzirem para ela um ambiente tranquilo. E aí, ambiência é mais papel de mulher do que de homem. A ambiência toca mais na mulher do que no homem. Eu já dei esse exemplo para vocês, eu vou repetir isso.
tá? Vale para a tua casa. Eu vou chegar em casa, meus filhos são pequenos, eu, Alessi e eles, meus filhos são pequenos, eu chego em casa irritado. E a Alessi está tranquila. De que jeito que a casa fica? Tranquila. Vamos inverter. Eu chego em casa tranquila e a Alessi está irritada. De que jeito que a casa fica? Irritada. Por quê? Porque a mulher tem mais peso na ambiência do que o homem. Lembra aquela regrinha que eu fiz para vocês de que tem o filho, o primeiro elemento que protege é a mãe, depois é o pai? A mãe tem mais peso na conduta dela. Então vocês precisam entender que Deus não tem prazer em atrelar a mulher a fogão e tanque. Deus atrelou a mulher a pessoas, ainda que use o fogão e o tanque para vincular com pessoas. Você está me entendendo? Ainda que use isso. Lembrando que nós vamos estudar papel de homem. Homem tem que fazer tudo dentro de uma casa. Porém, não é papel dele ser bom dono de casa. A Bíblia ensina com todas as letras que é papel da mulher. Mas o homem precisa socorrer a mulher em tudo aquilo que houver dentro de casa. Vocês estão me entendendo? A sociedade está empurrando a gente para uma inversão. O que eu estou falando aqui vai ser extremamente rechaçado na cabeça de algumas de vocês. E vai ser rechaçado aí fora, se as pessoas ouvirem. Eu vou ser tido por machista, eu vou ser tido por retrógrado, eu vou ser tido por tudo isso. Porém, eu estou sendo fiel à palavra de Deus. E o que eu estou falando funciona. Mas funciona. Tem um versículo em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que diz assim: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Tá, o que uma mulher edifica? Uma mulher edifica cadeira? Uma mulher edifica mesa? Não, gente, isso não, você não edifica, isso existe, isso é imaterial. Uma mulher edifica quem? Pessoas. São pessoas que ela toca. A Bíblia diz isso para a mulher, não diz isso para o homem. Mas dizem outros textos que o homem também edifica. Porém, põe uma ênfase no ambiente da casa a mulher. Por quê? Porque a mulher, ela tem que ser tranquila. O último texto que nós vamos ver para a mulher diz assim, que a mulher mansa e tranquila tem grande valor diante de Deus. É a única característica que a Bíblia diz da mulher, que diz que ela tem grande valor diante de Deus. Por que a mansidão e a tranquilidade têm grande valor diante de Deus? Entenda uma coisa, na mansidão eu me aproximo. O teu marido e teus filhos se aproximam de você. Se você estiver brava e irritada, o que eles fazem? 3 passos atrás. Você está me entendendo? Não levanta a mão. Alguém aqui é chamado de general em casa? Mulher tem que ser firme? Tem. Mas tem. Mulher tem que ser determinada? Tem. Inteligente? Tem. Mas ela tem que ser tudo isso de um jeito manso. Porque na mansidão, entendam o que eu vou falar. Janiete. Sobrou para a Jane. Na Janiete, eu pego ela, eu preciso falar com ela. Se eu estiver bravo com a Janiete, ela dá 3 passos para trás. Aí para falar com ela, Janiete, vem cá. Eu começo a gritar. Porque eu estou bravo. O que você faz com gente brava? Você se afasta. Então, para comunicar com a Janiete, eu tenho que levantar o tom de voz. E nós já estudamos
longe de vós toda a gritaria. Então, para eu conseguir falar com ela, comunicar o que eu quero com ela, eu preciso ser com ela tranquilo. Quanto mais tranquilo eu for, mais próxima ela está. E aí, entendam o que eu estou falando. Eu acho que eu já falei isso um momento ou outro, mas tem que ser por repetição. 70% de uma conversa é o vínculo. Vinculei bem com a Janiete, ela me ouve. Estou mal vinculado com a Janiete, ela não vai me ouvir. Você já deve ter tido uma outra conversa com o seu marido, por exemplo, em que você chegou até ele, mas chegou bem, serena. Você desistiu depois as armas e chegou tranquilo. Naquele dia ele te ouviu, porque é um princípio. Então, por que Deus diz que a mulher tem que aprender a estar em casa tranquila? Por causa do vínculo. Não é que Deus quer que a mulher tenha prazer exatamente no serviço da casa. Tem serviço de casa que é extenuante, que é cansativo, que é todo dia a mesma coisa. Tem algumas de vocês aqui que são solitárias em casa. O marido não ajuda, os filhos não ajudam, vocês são completamente solitárias. É extenuante, é esgotante o serviço de casa nesse aspecto. Porém, se você começar, mas que droga, 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 só eu, e você lavando louça, e só eu, e ninguém me ajuda, e aí você levanta o tom de voz para eles ouvirem, e é só eu, e ninguém vem aqui fazer nada, me ajudar, o jogo ninguém abre mão. Se você começar desse jeito, levantou o tom de voz, tensionou a casa. O que os seus fazem? 5 passos para trás. Então você vai ter que aprender no Salmo 128, o versículo, eu preciso explicar algo do versículo. Será que é por isso que o bar está cheio de homem? Nossa. Eu comecei a observar e vi demais na cidade de bar. E ela está cheia de homem. Será que é por isso que o bar está cheio de homem? Se eu responder que sim, eu coloco a culpa em vocês. Se eu responder que não, eu não sou de todo verdadeiro. Então a primeira resposta é a seguinte: bar está cheio de homem porque homem é fujão. Fora da responsabilidade? Ao invés de virar e falar, minha mulher, por que você está tão bravo? Ao invés de virar e tratar o assunto, por que você está tão bravo? É com o nosso filho? Então vem cá, vamos resolver o problema com ele. É o que ele deveria fazer. Porém, a primeira característica do homem, nós vamos estudar, que homem é fujão. Homem faz o quê? Dá no pé. A coisa dificultou, homem dá no pé. Agora vocês estão rindo, né? Estou falando dos homens. Agora, em parte, tem mulher que azeda tanto o ambiente de casa, mas azeda tanto o ambiente de casa que ele não tem alternativa a não ser fugir. Tem um livro escrito sobre adultério. O tema, estou abrindo um parênteses. Tem um livro escrito sobre adultério. É um livro antigo chamado O Mito da Grama Mais Verde. Sabe aquela história de que a grama do vizinho é mais bonita? Ai, se eu fosse casado com aquele homem, até eu seria feliz. Né? Se eu fosse casado com aquela mulher, minha vida ia estar no céu. É a mulher que eu tenho. Aquela ideia de que o que é do outro sempre é melhor. Sabe qual é a conclusão do livro? As pessoas que adulteraram procuraram alguém de longe deles, alguém inculto, alguém sujo, alguém feio. Porém, essas pessoas, essas amantes tinham uma característica. Qual que era? Eram tranquilas. Aí eu preciso ir um pouquinho mais longe. O texto lá diz assim: tu
tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. A Bíblia, ela fala através de símbolos. A videira produz uva, que produz vinho. E na Bíblia, vinho tem um símbolo muito claro. Qual que é? A alegria. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. De que jeito que essa mulher está dentro de casa? Alegre. Isso é fácil? Nem sempre. Mas é possível? Aí eu preciso citar um outro texto, para vocês entenderem o papel de vocês. Vocês são a primeira que viram para o filho e comunicam para ele o que ele precisa fazer, para o marido ou para o filho. Vocês comunicam para ele o que é necessário que eles façam. Como eu estou dizendo, 70% da conversa é o vínculo. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou estudar isso com vocês semestre que vem, quando a gente estudar sobre educação de filhos. O texto diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Presta atenção, o que o texto está ensinando? Algumas de vocês pegam os filhos e querem corrigir ele a todo custo. Você vai lavar a louça comigo agora. Vou te ensinar a fazer isso. E vocês querem, você vai dobrar a roupa, você vai arrumar a cama, você vai guardar o sapato. E vocês querem a todo custo ensinar a tarefa. Vocês querem corrigir a conduta. Só que a Bíblia está dizendo assim: quem ama a disciplina, ama o primeiro órgão a ser conquistado no seu filho não é a mão, é a cabeça. Porque quem manda na mão é a cabeça. Você até pode fazer ele fazer algo que você quer, mas ele pode fazer embirrado, porque você não ganhou a cabeça dele. É a mesma coisa com o marido. Você pode até ganhar a conduta dele, mas se você não ganhar a cabeça, aquela conduta é temporária. Por isso que algumas de vocês já brigaram com o marido até fez 2, 3 dias o que você queria, e depois parou de fazer de novo. Por quê? Porque por causa da sua briga, ele tentou mudar a mão. Mas você não consegue mudar a mão se você não mudar a cabeça. É na cabeça que tudo começa. Por isso que o texto está dizendo: quem ama a disciplina, a correção, uma atitude correta, ama o conhecimento. Então você precisa entender que, como você é o primeiro elemento que comunica na casa, Deus quer te tornar tranquila. Porque na tranquilidade você tem o ouvido dos seus. Mas se você não for tranquila, você não tem o ouvido. E o conhecimento entra por onde? Pelo ouvido, em primeiro lugar. A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir. É pelo ouvido que tudo começa, mais do que pelos olhos. É pelo ouvido que a gente ganha os nossos. Então, Deus está nos ensinando que a mulher tem que ser tranquila e ela vai ter que lidar bem com o ambiente da casa. Por quê? Porque é o jeito que ela tem de ter o ouvido dos seus. Minhas queridas, pensem comigo, que filho que não ama uma comidinha? Eu já falei isso para vocês, eu tenho 55 anos, minha mãe tem 86, eu vou para a casa dela, ela faz o frango que eu gosto. E eu ligo para os meus irmãos dizendo que ela acabou de fazer o frango que eu gosto. Os outros gostam de coisa mais sofisticada, ela não dá mais conta de fazer, o frango é simples. Né? Ela faz o franguinho que eu gosto. Eu me sinto amado com 55 anos de idade pela minha mãe, com uma comida que ela faz.
Se minha mãe quisesse conversar comigo, tivesse um problema sério para conversar comigo, qual seria a melhor hora? Fiz o franguinho. Está sentado na minha frente? Ô, meu querido, presta atenção no que a mamãe vai te ensinar. Ela tem o meu ouvido. Então Deus não atrelou a mulher ao papel da casa porque Deus quer deixar a mulher enterrada em serviço. De forma alguma. É porque este tipo de serviço alcança com mais facilidade as pessoas. Está fazendo sentido para vocês? Quando você... Roupa é a mesma coisa. Você pega uma filha, querida, sua gola. Olha você tocando. Ai, a mamãe vai dar um pontinho nessa gola aqui à noite. Tá bom? Ou você tocando ela, ou você próximo dela, ou você falando num tom baixo com ela. Você está vinculando. Quando você faz esse tipo de coisa, o que o filho vai fazer à noite? Ele está pronto para te ouvir. Está fazendo sentido? Então o problema é que as tarefas da casa estão ligados não à tarefa, estão ligados às pessoas que Deus te concedeu. Você vai usar as tarefas para chegar até as pessoas. Vocês estão entendendo? Muito bem. Semana que vem, um texto que tem a ver mais profundamente ainda com filhos, sobre a percepção da mãe aos seus filhos, tá bom?